Bom dia, Lindos e Belos, tudo bem? Bora? Aulinha dupla. Os amiguinhos estão já tem 10 aí já. E aí, galerinha, bom dia, viu? Mais um dia, mais uma quarta. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos então para continuar lá a apostilinha, tá? E com a parte de energia. Hoje a gente vai falar só um pouquinho de formulinha e tem bastante exercício de matemática, né? Com a parte de matemática para a gente fazer, tá bom? Então, nós vamos aplicar as formulinhas nos exercícios e resolver a parte na raça, né? A famosa parte algébrica, a parte de conta, tá bom? No mais, desejo uma ótima semana para todos, para todas. Vamos lá, belezinha? Apostila 3. Vou apresentar para vocês. Vou tirar minha carcaça aqui para vocês não pararem de assustar. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nesse materialzinho a gente tinha falado de trabalho, de força resistente, dos exercícios. A gente fez uma revisãozinha ontem, né? E já tinha feito na quarta passada. Então, agora, vamos lá, trabalho. A gente fez exercícios. Bom, pessoal, agora nós temos a parte de energia, tá? A energia, como diz o próprio sistema de conservação de energia, né? Um sistema não pode, a energia não pode ser nem criada, hum, a energia não pode ser perdida, ela é apenas transformada, tá? Então, a energia é uma grandeza. Meninos, a energia é uma grandeza física, é uma grandeza física escalar, tá? Fica definida com o número e mais com a sua unidade, tá bom? Ela tem um conceito na química, na biologia, tá? Nós falamos, né, muito, tô sem energia hoje. O Lindebella aí falou que hoje era só dia, né, porque não estava bom para ele. De repente ele não está com uma energia boa hoje, mas vamos lá, ok? Então, fisicamente aqui, a energia, ela é uma grandeza física, tá? Que tem sucessivas transformações, ok? E aí a gente parte daquele princípio básico da conservação de energia, onde ela não pode ser nem criada e nem destruída, ela pode ser apenas transformada. Bom, para nós aqui, nós vamos trabalhar com três energias, tá? Uma relacionada à velocidade, que é a energia cinética, tá bom? A outra energia tem a ver com os corpos em queda, que é a energia potencial gravitacional. O gravitacional, ele vem de gravidade, né, da gravidade do planeta, e nós temos aí uma energia quando eu deformo um corpo que tem propriedade elástica, tá? Que é chamada de energia potencial elástica, tá bom? Depois, galera, bem tranquilão, hoje a gente vai partir mais para exercícios mesmo.
A energia cinética, tá? Ela depende da massa do corpinho, tá? E da sua velocidade. Ela é dada através de uma propriedade gráfica. Então, é que você tem aí, ó, mv quadrado sobre 2, porque diz respeito à área de um triângulo, tá lá, base vezes altura sobre 2. Então, toda vez que eu estiver falando de energia que tem massa e velocidade, eu vou falar de energia cinética. Tanto é que aqui, ó, a energia cinética está associada à velocidade, é um tipo de energia associada à velocidade do corpo, tá bom? Uma formulinha chique para ela, energia cinética, mv quadrado sobre 2, ok? Nós só não podemos esquecer aqui, né, pessoal? Nós não podemos esquecer aqui que a massa é dada em quilograma, tá? Olha lá, ó. Que a massa é dada em quilograma e que a velocidade é dada em metro por segundo, tá? Então, às vezes vai aparecer massa em grama, velocidade em quilômetro por hora. Não posso, tá? Tem que deixar em metro por segundo a velocidade e a massa em quilograma, ok? Transformar isso. E lembra que eu falei para vocês no começo? Toda vez que eu tenho energia, a unidade é o joule, tá? Toda vez que eu tenho energia, a minha unidade de medida é o joule, tá bom? Então, os exercícios são bem tranquilos, tá? Em relação a que tipo de energia eu vou usar, tá bom? Olha lá, ó. Então, a cinética vai depender da velocidade, tá bom? E da massa. Que é o que acontece quando o pessoal represa os rios, né, pessoal? Eles represam, tá? O rio, justamente para ele ganhar altura e para esse curso d'água ter velocidade. Numa hidrelétrica, toda a energia mecânica da água, ela é convertida em energia elétrica, de alta corrente e baixa tensão. E aí o transformador faz o contrário, ele eleva a tensão e abaixa a corrente para essa energia ser transportada através de cabos, né? E aí a gente tem a energia elétrica nas nossas residências, na nossa casinha. Então, energia cinética associada à velocidade. Dá uma grifadinha nessa forma aí. Vamos lá, então, próximo. Então, toda vez que eu tiver movimento, eu tenho energia. Se tiver velocidade, energia cinética. mv quadrado sobre 2. Gente, toda vez que eu tiver... Ó, o teorema da energia cinética eu falo depois, tá? Fica tranquilo. Toda vez que eu tiver altura, pessoal, olha lá, ó. Toda vez que eu tiver altura,
Eu vou ter energia potencial. No caso, energia potencial gravitacional. Ô filho, não fica rodeando tanto eles dois, eles podem morder você, tá? Por favor. Energia potencial gravitacional, tá bom? Então, energia potencial gravitacional é quando eu tenho massa, mas aí quando o corpo cai de uma determinada altura lá. O corpo de massa M, tá? Cai de uma certa altura em relação ao solo. Oi, sim, bom dia. Não, eu coloquei esse horário porque de quinta eles acabam 11h40, entendeu? Então, pessoal, quando eu tenho... Diogo, deixa ele quieto, filho. Quando tem altura, potencial gravitacional. Tá vendo, pessoal? Que eu tenho gravidade, ok? Então, ó, a energia potencial gravitacional eu vou associar sempre que eu tiver uma diferença de altura. Por isso que fala gravitacional. Depende da gravidade, tá vendo? Ó? O corpo A aqui, por que movimento espontâneo, pessoal? Porque a gravidade está agindo, tá? Então, toda vez que um corpo cai de uma certa altura, lógico que ele gasta nesse percurso uma energia. E como depende da gravidade e da massa, por isso é chamado de energia potencial gravitacional, tá bom? E ela tem uma formulinha bem tranquilinha também. Essa é a mais fácil de todas, tá? Olha lá, ó. mgh. Depende da massa, da gravidade e da altura. Então, pessoal, toda vez que falar da força peso, olha lá, ó, potencial gravitacional, mgh, depende da massa, da gravidade e da altura, h de altura, tá bom? E aí, a última energia, quando tem corpinho de propriedade elástica, tá bom? Os corpos de propriedade elástica também desprendem energia, né? Haja visto as brincadeiras aí puxando elástico de cueca ou da alça do sutiã, né? Isso daí dói, as brincadeirinhas aí, porque o corpo tem propriedade elástica, tá bom? Do que depende essa energia? Claro, pessoal, não depende da massa da mola, tá? Depende do deslocamento da mola, tá? Que a gente já viu. Quando a mola se desloca, ela se desloca x metros, tá? Ela tem a sua constante elástica, que é Newton por metro, ok? Beleza? E depende dessa formulinha aqui, ó.
kx² sobre 2. Como é uma propriedade gráfica, também pode ser atribuída com o quadrado, tá? Então, toda vez que tiver mola, depende da constante. O que é constante da mola, pessoal? É a dificuldade que você tem para deformar essa mola, tá? O x não é o tamanho final dela. O x é a sua deformação. Por exemplo, se a mola tem 10, olha lá. Se a mola tem 10, ó, a molinha tem 10. Se ela passou para 15, a deformação é o x, tá? Qual que é o x? Não é 10 nem 15, é a diferença. 15 menos 10 é 5. Então, só não confundam isso, tá? A molinha, o x é o tanto que ela deformou, tá bom? Não é o quanto ela vai ficar de tamanho final, nem quanto ela tem de tamanho inicial, ok? Então, para a gente aqui, são as três energias, tá? O TEC, pessoal, o Teorema da Energia Cinética, ele fala que se tem movimento, tem energia, tá? Ele só faz essa relaçãozinha aqui, ó, que ele fala que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ok? Se tiver algum exercício para fazer, eu não vou resolver, tá? Porque eu quero trabalhar com calma essa teoria, tá bom? E o teorema da energia potencial também, ó, aqui é tranquilinho, porque fala só de diferença de altura, tá? Esse aqui a gente pode trabalhar, que fala só de diferença de altura. Esse aqui, se aparecer, a gente vai fazer com calma, talvez na terça-feira, tá? Então, aqui, pessoal, hoje, a gente só vai aplicar a formulinha dos exercícios, tá? Dos tipos de energia. O bug jump, por exemplo, o bug jump, ele tem as três energias, tá? Quando você salta, ele tem o quê, pessoal? Você perde a altura, não é? Você salta numa queda livre, você começa a perder a altura. Você perde a altura e ganha velocidade, ou seja, sua energia potencial gravitacional está sendo transformada em cinética. Até a hora que você estica essa corda, né, que a propriedade dela é esticar. Então, o bang jump, ele tem, primeiro, energia potencial gravitacional, que depois é transformada em energia cinética, tá? Você perde altura e ganha velocidade, e depois você perde velocidade, porque lá a corda do bang jump, ela estica, né? Ou seja, propriedade elástica, tá? Então, o bang jump é um grande exemplo de energia mecânica, porque ele tem as três energias envolvidas: cinética, potencial, elástica e potencial gravitacional. Tá bom? Então, lembrando vocês que tudo que é energia é joule. Massa em quilograma, tá? Altura em metro, gravidade em metro por segundo ao quadrado e deformação elástica em metro também, tá? Geralmente a mola não deforma em metro, mas tem que estar, tá bom? A gente tem que passar para metro. Centímetro para metro, divide por 100. Tá bom? Então, a potencial, além dos versos, dividida em duas, tá? Potencial gravitacional e potencial elástica. Tá bom? Vamos pegar os exercícios lá para a gente praticar, tá? E aí, a gente já tira eventuais dúvidas aí de conceito, tá bom? 11 horas. Eu volto em casa 11 horas. Eu deixo na sua mão 11 horas. Página, por gentileza. Pessoal, em conexões aqui, ó, ele vai falar aqui a equivalência entre a caloria e o joule, tá? Que são unidades de medida, ok? Então, aqui é importante uma coisa que eu já conversei com vocês, a energia pode ser dada em caloria ou em joule, tá?
Isso aqui é mais importante ainda, uma caloria equivale a 4, na verdade, 4,186 joules, tá? Alguns materiais arredondam para 4,2, outro para 4, tá? Mas aí, sistema internacional é joule. Caloria é o usual, tá bom? Ah lá, página 14, pessoal. Exercício 13. Uma criança de massa 40 quilos viaja no carro dos pais, sentada no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Num determinado momento, o carro atinge a velocidade de 72 quilômetros por hora. Nesse instante, a energia cinética da criança é. Ó, pessoal, falou energia cinética, né? A gente tem que calcular mv quadrado sobre 2, tá bom? Tá? Então, olha lá. Lembrando da questão de movimento, né? Em relação ao carro, vai ser nula. Em relação à estrada, tá? Você vai ter alguma coisa, tá? Porque de referencial, em relação ao carro, ela está parada, ela tem a mesma velocidade que o carro. Então, em relação ao carro, é zero, olha lá, ó, tá? Por isso que vai ser letrinha D. Em relação à estrada, vamos calcular. A massa é 40. Essa velocidade aqui eu tenho que converter, lembra? Olha lá, ó. Essa velocidade, ela fica sendo o quê, pessoal? 20 metros por segundo. Dividir por 3,6, tá? Aí, lindos e belos, joga na formulinha, ó. Massa 40, velocidade 20 ao quadrado sobre 2. Então, vai ser 8.000 joules em relação à estrada e vai ser nulo em relação ao carro, tá? Copia aí, por gentileza. Beleza, sim. Vou fazer assim, vou deixar a critério deles até no final da minha aula amanhã, de manhã, que é 9 horas, tá bom? Aí que eles decidirem, tá bom para mim também, tá joia? Obrigadão.
14, pessoal. As pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo, entre outras, pela incrível capacidade de engenharia de um povo com tecnologia muito menos desenvolvida do que a que temos hoje. A gente já viu lá na teoria, né? Cada bloco desse aqui cada bloco desse que forma a pirâmide, ele é bem pesado, né? A grande pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por 4.000 anos. Então, sempre tem uma historinha, né, pessoal? Um contexto, mas a física está aqui, ó. Considere que, em média, cada bloco tenha 2 toneladas, 2.000 quilos. Altura desprezível comparada à da pirâmide, e que a altura da pirâmide tenha 140 metros. Adotando G igual a 10, ele quer saber a energia potencial de um bloco lá no topo da pirâmide, tá? Em relação à sua base. Então, eu vou usar aqui toda a altura, tá? Nós temos aqui o quê? Gravidade, tá? E a massa do bloquinho, beleza? Então, olha lá, mgh. A massa, 2.000 quilos. A gravidade vale 10. E a altura vale... Quanto vale a altura? 140 metros, tá bom? Aí só trocar, pessoal. Olha lá, só trocar o valor da massa, que tem que ser em quilo, troca o valor da gravidade e troca o valor da altura. Exercício 2, então, pessoal. 2, como é que vai ficar essa conta aqui, ó? 2.000, cheio de zero, né, pessoal? E a massa, a gravidade é 10, a altura 140. Olha lá. Então, aqui eu tenho 5 zeros, ó. 10 a quinta, tá? E 2 vezes 4 é 28. 28 vezes 10 a quinta. Se você emprestou 2 zeros aqui com a resposta, você não tem 5 aqui, ó. Se você emprestou 2 zeros para o 28, CPC tem que subtrair dos 5 que você tinha aqui, ó. Olha lá. Aí lembrando vocês que o prefixo 10 à terceira equivale a quilo, tá? Lembra? 2.800 quilojoules. Antes de ir pro recreio, por gentileza, aí, ó, nome no chat, tá? Por favor. Nome no chat, lindos e belos, antes da gente ir pro intervalo. Tá bom? Por favor. Todos. Exercício 2, exercício 14, segundo do dia, alternativa E.
Pessoal, depois do intervalo faz o 15, vamos fazer o 16, esse aqui é rapidinho, ó, o 16, tá? A gente já ganha tempo aqui, ó. O 16, ele fala, uma partícula de massa 2 quilos está inicialmente em repouso. Atua uma força nela, olha lá, que varia conforme o gráfico. Aí a gente já lembra de propriedade gráfica, né, pessoal? Ó, trabalho da força variável. Como que eu acho a força aí, pessoal? Através do gráfico, né? Propriedade gráfica. Base vezes altura sobre 2. Qual o trabalho realizado de 0 até 4? Ainda a gente fez ontem esse exercício aqui, ó. A gente fez ontem isso aqui na parte de revisão, ó. Olha lá, ó. De 0 até 4. Ó, de 0 até 4, eu tenho uma base que vale 4, certo? E uma altura que vale 6. Olha lá, ó. A altura vale 6. Tá? Número 6 aqui. Olha lá. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Calculou, olha lá, ó. Calculou a área, calculou o trabalho. Tá bom? Base vezes altura. Olha lá, base é 4, altura é 6, 24 dividido por 2, 12. Então, exercício 16, antes da gente ir para o recreio. Alternativa B, de 12, tá? A gente vai fazer aquele intervalinho agora que tem que fazer. Eu não vou mandar link, tá? Vou continuar na sala. Só deixo sem gravar. Na hora que der 9h50, eu começo a gravar de novo e a gente volta. Então, até já já, lindos e belos.